Sobrinho Alves, esse é o Kevin Cava. Esse é o canal. Este é o canal. O canal. Fala galera, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas sobre TI ou sobre a vida. Sobre a vida de TI. Sim. Legal. Então, o primeiro tema que a gente vai abordar é o Ctrl+C, Ctrl+V. O problema do Ctrl+C e Ctrl+V é que às vezes a gente se sente como se a gente não estivesse programando corretamente, né? Então acaba que a gente entra em uma empresa, entra em uma cultura e com bastante conhecimento, bastante coisa, querendo colocar algumas coisas em prática, só que ali funciona de um jeito diferente, né? Então aí a gente acaba seguindo esse mesmo caminho, não por querer, mas porque as coisas já funcionam assim. E aí quando você programa em orientação objeto, paradigma orientação objeto, e aí você vai ganhando maturidade com isso, você vai entendendo algumas coisas, né? E aí você já percebe que o modo como você programa é estruturado, e não, vou pegar uma coisa aqui, vou usar isso, eu posso usar aquilo, tem uma coisa chamada classes abstratas, tem propriedades estáticas, tem herança, tem polimorfismo, e com polimorfismo eu começo a diminuir os ifs, que eu não sei vocês, eu não sei se todos é assim, mas o problema de se dar manutenção em sistemas são os ifs e os elses encadeados, que você se perde e é o motivo de tantos bugs dentro do sistema. Pois é. Eu trabalhava numa empresa que lá era uma empresa de fazer análise de mercado de carros, de veículos, de venda de veículos no país inteiro. Para a maioria das marcas de veículos. E lá, cara, a gente trabalhava com a definição de loja, venda de veículos e tal. E só pra vocês terem uma noção, lá eles não só copiavam código, eles copiavam dados também. Por exemplo, só tabelas de loja, tinham 9 tabelas de lojas em 4 bancos num único sistema. Então, uma base de código acessava 9 tabelas de loja, e essas 9 tabelas de lojas produziam os dados. Então, direto o que acontecia lá é que, tipo assim, alterou o nome de uma loja, por exemplo. A loja do Pacaembu mudou o nome da loja de lá. Aí, cara, a gente tinha que ir caçando as tabelas de loja. Dando um Ctrl F ali. Não, e no banco, né? Procurando as tabelas na mão pra dar update lá. E aí, tipo, quando mudava alguma coisa, não, quero adicionar um campo agora que é, sei lá, a sigla da loja, o nome de qual grupo que ela faz. Velho, era base de código, e eram 4 bases de código, 4 repositórios, no único sistema. Tipo assim, pro usuário era um único sistema, só que por trás era tipo 4 replicações da mesma coisa. E a gente tinha que ficar procurando lá pra adicionar um campo. Só que era tipo, não era uma classe, era tipo 8 classes de loja, sabe? Aí tipo nesse nível assim, o nível da empresa. E o ruim é que era a cultura da empresa. Tipo, tem um problema, os caras falam assim, não dá tempo de fazer certo. Os caras mais antigos que estavam na empresa, falam assim, não dá tempo de fazer certo. Vamos só fazer de um jeito que a gente não... Eles sempre falam assim, não, fazer de um jeito que a gente não queria fazer, mas a gente ainda é porque não dá tempo, Vamos sabe? entregar, né? Vamos entregar. E é uma puta mentira, porque sempre dava tempo. Aí eles, não, do jeito que eu não queria fazer e tal. Mas a gente faz. E depois a gente muda. Nunca muda. E aí, velho, não, tem um sistema novo. Então vamos copiar e colar de novo loja. Copia e colar de novo os dados. Copia a mesma base de código. E não tem um módulo novo do sistema. Copia loja. De verdade, era assim a cultura. E aí, cara, isso tudo por causa do medo deles de tentarem modelar um negócio. Refatorar, né? Refatorar. O problema. E nesse caso era remodelar um negócio mesmo, pra tentar entender como é que funciona a loja, por que a loja funciona pra cá, por que essa mesma loja não funciona pra lá.
E tipo, como é que a gente pode fazer para reutilizar o código de loja para isso não ter que, vai criar um sistema amanhã, preciso copiar o código de loja de novo, porque esse módulo não conversa com tal módulo, ou porque essa base de código não está conversando com tal base de código. Eles tinham preguiça de pensar em como refatorar isso. Eu não sei se... Eu acho que a refatoração deveria ser um processo de qualquer equipe, tipo assim, ter pessoas especializadas em refatoração, tipo, a tarefa ela passa pelos desenvolvedores, é testada e tal, ou no momento do review ali, mas em algum momento você tem que ter esse cuidado de refatoração, porque na minha cabeça a refatoração é a manutenção do sistema, né? A manutenção não é tipo quando alguém acusa um bug no seu sistema, não. A manutenção é você constantemente estar ali melhorando o teu código, o teu sistema para deixar ele mais performático, deixar mais fácil de dar manutenção, as outras pessoas que vão entrar entender melhor o teu código. Eu não sei se você dando esse exemplo aí, vamos supor que você tem várias lojas, né? Aí você precisa criar uma nova funcionalidade que é imprimir relatório, abatimento de estoque. Aí tá lá, abatimento de estoque da loja tal, abatimento de estoque da loja tal. O nome do método é esse, entende? Aí você começa a entender que, cara, por que isso não pode ser um método só para todas as lojas, né? Eu acho que é esse amadurecimento que a gente vai tendo com o tempo, né? Não é uma coisa assim que você vai adquirir do dia para a noite. É com o tempo, com a experiência, você trabalhando, buscando conhecimento e tal. E eu acho também algo natural, mas na minha opinião, refatoração tinha que ser parte de um processo para que o sistema ficasse melhor, né? Uhum. E aí, tem que ser uma coisa contínua, né? Sim. Mas fala um pouco sobre a sua experiência de onde você já viu Ctrl+C, Ctrl+V, Arruda. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V eu já vi muito nesses relatórios de... vou criar um relatório de quanto tal empresa recebe por mês, né? Aí coloca lá o nome da empresa. Agora, só que o sistema é para várias empresas, né? Então aí você vai pegar assim e você vai ver, cara, empresa X, aí você tá lá na empresa Y com o método aonde? Empresa X. Tipo assim, relatório de abatimento da empresa Luiz. Aí lá na empresa André tá o método também Luiz, porque foi o Ctrl+C, o Ctrl+V ali, e você acaba, se você altera aqui, você vai ter que alterar lá também, porque é o mesmo relatório. Esse é o problema do Ctrl+C e Ctrl+V. E acaba virando uma cultura se você não tomar cuidado, né? Porque você vê outras pessoas fazendo, e aí você também vai fazer, e quando você nem percebe que você está fazendo, você simplesmente faz, né? E aí depois que você muda esse pensamento, começa a entender, né? Não, vou mudar aqui, vou fazer uma curva diferente, vou por um caminho diferente que vai ajudar lá na frente. E é bom, né, para quem está começando agora, e aí eu falo assim que aqui, pelo menos eu estou começando agora e já tem um tempo, mas é como se fosse um iniciante, não sei como é que se fala, mas você percebe isso, cara. A galera que está entrando agora, ela não tem o conhecimento que a galera que já entrou já tem um tempo, né? E aí acaba que essa galera ela vai fazer, se você dá uma missão para uma pessoa, a pessoa que está entrando agora, ela vai fazer essa missão, ela vai te entregar resultado, né? Porque na programação tem muito disso, não tem uma maneira correta de fazer uma coisa. Talvez uma pessoa pensou de um jeito, a pessoa pensa de outro, mas o que é importante deixar é o código legível, o código fácil de dar manutenção, porque em algum momento você vai ter que acrescentar alguma coisa, você vai ter que tirar alguma coisa, você vai ter que mudar a regra. Então, para você deixar isso simples, para você não ter trabalho demais em cima do tempo, é legal que você comece a parar de dar o Ctrl+C e Ctrl+V e comece a pensar a fazer de maneiras diferentes, né? Acho que programação é isso, né? É pensar a fazer de maneiras diferentes, trazer do mundo real e fazer de modo diferente. Soluções práticas para não fazer, né? Copia e cola. Na orientação a objeto a gente tem os design patterns, que são
quadrante de projetos que são sempre problemas comuns. A gente consegue replicar formas de escrever código, blocos de código. Nunca sei direito explicar exatamente qual é a definição de design pattern. Mas se você tem um problema comum, é dessa forma como você resolve o seu problema, com tal herança de tal maneira, tendo uma factory, para aquele problema que você tem. E isso mais para as linguagens que são orientadas a objeto, né? E para linguagens que são mais de, pelo menos para mim, como eu resolvo os problemas de front, quando eu não quero copiar código, é sempre componentizando, né? Tanto no Angular, quanto no Vue, quanto no React tem componentes. Então a gente cria os componentes e separa e tenta passar parâmetros para com que eles renderizem da forma como a gente quer, siga as regras que a gente quer e que ele seja utilizado. E aí, uma das soluções que eu tenho feito é sempre nunca componentizo da primeira vez. Por exemplo, essa semana eu estava fazendo um sistema, cara, numa empresa grande, que é uma empresa que trabalha numa empresa grande, e lá não tem um componente, lá a gente usa Angular, e lá não tinha um componente de CPF, que é, na verdade, CPF e CNPJ no mesmo campo. E, cara, é meio chatinho fazer CPF e CNPJ no mesmo campo, porque os dois têm duas máscaras diferentes. E, não se encontra base de código pronta, bem feita, e que você confie no código, porque até se tem, mas que você não confia muito no código. De CPF e CNPJ, porque é um problema nacional, né? Sim. Mas lá nunca ninguém tinha dado uma solução componentizada, então toda vez alguém ia lá e copiava o código. Aí eu fiz o componente, só que aí o que eu tava falando eu nunca componentizo do primeiro campo que eu vou fazer, porque nunca dá certo. Sempre fiz no primeiro lugar, fiz CPF CNPJ, campo CPF CNPJ com a validação, dentro da base de código dentro do formulário que ele estaria. E aí, na segunda vez, quando eu fosse copiar e colar, em vez de copiar e colar, eu movo ele para um shared library, e aí faço as especificações. Muitas vezes eu também tento fazer a componentização antes da hora, que é prematuro, melhorias prematuras, né, que é um dos princípios lá. E, cara, às vezes não dá certo. Sempre, quando vai fazer a segunda vez, deixei uma classe lá CSS e aqui tá alterando o escopo do outro formulário que não tem nada a ver, sabe? E aí, tem um maior trabalho a mais de recomponentizar. Então, sempre que eu faço, quando eu tenho que componentizar alguma coisa, eu faço é a segunda vez. Fiz nesse formulário aqui, CPF CNPJ. Quando eu for copiar e colar, tô fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa Movo para um shared library e garanto que os dois estejam funcionando, né? E aí, cara, teste unitário sempre para garantir. Esse é o problema do copy cola. Você sempre vai ter que copiar e colar de novo. Sim. E sempre quando você tiver da manutenção, você vai fazer alguma coisa errada e você vai ficar feio pro seu chefe. Pedi para você adicionar o campo da sigla da loja lá. Ali nesse canto aqui não tá aparecendo a sigla. Por que não? É porque eu esqueci lá no cantinho lá. O seu chefe não vai saber disso. Você que seja um chefe de TI. Sim, que fica ali constantemente analisando o código. E se ele for um chefe de TI, ele sabe que você tá fazendo merda, porque todo chefe de TI sabe que você não devia estar copiando e colando. E se não for, você vai ficar feio pra ele, porque sempre você vai estar entregando coisa com bug. Sim, a dica colocou o dedo no Ctrl+C e Ctrl+V no seu próprio sistema, porque você pesquisar na internet e achar o código, beleza. Agora, no seu próprio sistema, se tu eu tô copiando e colando o código de novo, será que, se eu tô copiando e colando de novo, será que eu não tenho como unificar isso e ficar utilizando isso várias outras vezes, né? Frisando novamente, questão de tempo, manutenção, e aí você pode resolver o problema agora, né? Mas lá na frente, acho que você vai ter uma dor de cabeça. Eu passo por isso constantemente, acho que, não sei se você também... Sim, não, direto lá na empresa, a gente passa por isso. Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V já ativa, tem alguma coisa errada aqui, vou pensar um pouco. Tira um tempinho, pensa, pega um papel, desenha, faz uma abstração ali e depois você joga aquilo ali pro código, mas não use Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode até usar, mas fiquem cientes que isso vai dar mais trabalho do que deveria dar. E o trabalho que você não tem hoje, você vai estar amanhã. É verdade.
Então é isso aí, galera. Valeu, galera. Até mais. Falou.